vez que estão vindo, né? Então, os homens, o quarto dos homens é na parte de cima, tá? Então, os homens que, se você vê algum homem chegando, os homens que já se acomodaram, ajuda a orientá-los aonde que são os quartos dos homens lá para cima, e tem um banheiro, um vestiário exclusivo lá para cima para os homens usarem. E as mulheres vão ficar nos quartos aqui embaixo, tá? Tem o quarto 7, o 8 e também o quarto 11, já está cheio. Tem um banheiro interno, mas o quarto 7, acho que também já está cheio, então seria o quarto 8 agora, as mulheres que estão chegando para se acomodar no quarto 8. E tem um banheiro para as mulheres também, além do banheiro que fica dentro do quarto 11, o vestiário, o banheiro grande para as mulheres usarem. O horário das atividades, nós estamos começando hoje, às 7h30, né, já são quase 15 para as 8, mas as sessões da noite vão ser sempre das 7h30 até as 10 horas da noite. Então, nós vamos ter um estudo que começa às 7h30 e termina às 8h30. Aí, 8h30, a gente faz um intervalo de mais ou menos 20 minutos, no máximo 30 minutos, para a gente retomar às 9h, aí das 9h até as 10h, mais uma sessão. E na parte da manhã, que começa amanhã cedo, nosso irmão Mário Machado, de São Carlos, está aqui com a gente. E o Mário Machado vai falar no período da manhã. E começa às 9h30 o estudo do Mário e termina meio-dia. Mesmo esquema, 9h30 até às 10h30, um intervalo de mais ou menos meia hora. Então, das 11 às 12, o segundo estudo, e aí o almoço. Então, o período da tarde é um período livre, período para você fazer uma caminhada, você ver um pouco a natureza, ver os macaquinhos aí, jogar bola, curtir a piscina. É uma semana que a gente vai ouvir bastante da palavra de Deus e é uma semana que você também pode descansar, porque você vai ficar aqui nesse lugar e se você pôde tirar a semana, né, não é um privilégio para todos, alguns não conseguiram tirar a semana do trabalho, mas para quem pôde, é um tempo gostoso também de comunhão, para você conversar um com os outros e, enfim. As refeições, os horários das refeições. De manhã, o café da manhã vai ser servido às 8 horas da manhã até às 9h, tá? Aí o estudo começa às 9h30, então você tem meia hora aí para você escovar o dente, arrumar a cama, e o inspetor vai passar no quarto, vai dar pontuação, tá? Se a cama estiver desarrumada, vai levar um puxão de orelha. O almoço, meio-dia, né? Então termina o estudo, o almoço já vai estar liberado para vocês almoçarem. E a janta às 6h30. Como o estudo começa às 7h30, então a janta sempre às 6h30, ok? E que mais? Alguns carros que eu vi que foram parados, estacionados aqui para dentro, né? Se possível, depois, com o tempo que acabar o estudo, você coloca o carro lá para baixo do estacionamento, tá? Porque aí impede a saída, tem alguns carros de moradores aqui que fica congestionado. Então, o estacionamento é lá embaixo, tem uma área bem ampla lá, você pode parar o carro ali, ok? Nós vamos passar uma lista depois, não hoje, mas a partir de amanhã, nós vamos passar uma lista para você colocar o seu nome, telefone, e-mail, para a gente ter um mailing de todo mundo que está participando. E nós vamos passar também uma lista para você colocar o seu nome se você quiser uma apostila. O Jim Myers preparou, o Eliel traduziu uma apostila de todo o material que ele vai dar. Então, é uma apostila de mais ou menos 20 páginas, com todo o conteúdo. Se você quiser essa apostila, põe o nome nessa lista, a gente vai providenciar uma cópia para todos a partir de amanhã, tá? Acho que é isso. Depois, se tiver mais algum recado, a gente fala depois. Então, boas-vindas para todos, eu espero que aproveitem. E como a rainha de Sabá veio de muito longe, né, para ouvir a sabedoria de Salomão, alguns de vocês vieram de bem longe, né, outros nem tanto, mas vieram para cá de qualquer forma para ouvir a sabedoria que vem da palavra de Deus. Então, vamos estar preparados para isso. Well, hello, it's good to be back. Olá, é bom estar de volta. See
many familiar faces Vejo muitos rostos familiares and some unfamiliar faces. e alguns não familiares. But I just consider it a joy and a privilege to come here to teach. Mas eu considero um privilégio e uma alegria vir até aqui para ensinar. Of course, we have to make some sacrifices to come to Brazil. É verdade que temos que fazer alguns sacrifícios para vir ao Brasil. And so I thought I would share with you a video that I got yesterday. E assim eu pensei em compartilhar com vocês um vídeo que eu recebi ontem. It was taken at my house in Ukraine. Foi feito na minha casa, lá na Ucrânia. So I hope this will play. So this is my home in Brazil. Então, aqui... Did you say in Brazil? No, in Ukraine. Então, essa aqui é a minha casa lá na Ucrânia. This is a girl that lives upstairs in our house, É uma menina que mora no andar de cima na nossa casa and her brother. e o irmão dela. So it was minus 15 when we left. Menos 15 graus quando eles saíram de lá. Okay? It had warmed up from minus 20. Porque já tinha aquecido, antes estava 20 negativo. But you can see the snow is about this deep. Mas dá para ver que a neve chega até aqui, né? And I don't get to shovel this snow. E eu não consigo tirar essa neve. So I thought you might like to see some of the things that I have to give up in order to come. Então eu imaginei que vocês iam ficar felizes de ver algumas coisas que eu tenho que abrir mão para vir até aqui. And suffer in all of this heat. E sofrer todo esse calor daqui. Yeah. Well, as we come to our study, we must always keep in mind that God has revealed himself to us. Ao virmos para o nosso estudo, precisamos sempre ter em mente que Deus se revelou a nós. And we are responsible to know this revelation E nós somos responsáveis em conhecer essa and to revelação apply it to our lives e responsáveis por aplicá-la em nossas vidas. by being doers of the word. Doers? Doers. Pelos que praticam a palavra de Deus. We also have a ministry of God the Holy Spirit to teach us spiritual truth. Também temos o ministério de Deus, o Espírito Santo, para nos ensinar as verdades. And we need to have the right relationship with God for the Holy Spirit to teach us. E assim temos que ter o relacionamento apropriado com Deus para que o Espírito Santo nos ensine as suas verdades. So as we come to our study of the Word, let's take a moment to prepare ourselves, and we'll go to the Lord in prayer. E assim, ao virmos para esse momento do estudo bíblico, vamos tomar um momento de orarmos ao Senhor, nos colocarmos diante dele e nos prepararmos para este momento. Let's pray. Oremos. We give thanks to you, Heavenly Father, that we have the liberty to assemble together to study your word. Pai Celestial, te agradecemos pela liberdade de nos ajuntarmos para estudar a tua palavra. We thank you that you have revealed yourself to us, Te agradecemos porque o Senhor se revelou a nós that we have this revelation in writing in our own language, e por termos esta revelação escrita na nossa própria língua. and we can each have his own copy. E cada um de nós podemos ter a nossa própria Bíblia. And I thank you that you've given us your Holy Spirit to help us understand it. E obrigado por ter nos dado o teu Santo Espírito para nos ajudar a compreendê-la. So I pray that we might grow in our understanding of your purpose and plan for us.
Então, pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos ajudar a crescer na compreensão e no Teu propósito para nós, that we might be better prepared to serve you. para estarmos melhor preparados para Te servir. This I ask in Christ's name. Isso pedimos em nome do Senhor Jesus. Amen. Amém. Okay, this week we are going to study a theological category known as hamartiology. Esta semana vamos estudar uma categoria teológica chamada de hamartiologia, Which is the study of sin. que é o estudo sobre o pecado. And perhaps you think that you know everything about sin, Talvez você pense que conhece tudo sobre o pecado, but I think that as we study this as a topic, that you're going to discover many things. mas eu acho que ao passo que estudarmos isso como um tópico, você vai descobrir muitas coisas. And so at least the first half of our study this week will be just about the doctrine, the concepts of sin. E assim, pelo menos a primeira metade do nosso estudo essa semana será sobre a doutrina e alguns conceitos sobre o pecado. And then toward the end of the week we will take a look at Romans chapter 6. E aí depois, chegando mais para o final da semana, vamos dar uma olhada em Romanos 6, Which reveals much about sin and the sin nature, que revela muito sobre o pecado e a natureza pecaminosa. and it is also our objective to teach you how you can have victory over your sin nature. E também é o nosso objetivo ensinar como você pode ter vitória sobre a sua natureza pecaminosa. It's not a secret Não é um segredo, because God has revealed in His Word how it's possible. porque Deus revelou em sua palavra como é possível. And so, hamartiology. Então vamos lá, a martiologia. This word hamartiology, it comes from two Greek words. Essa palavra, martiologia, vem de duas palavras gregas. The first part, hamartia, is the Greek word for sin. A primeira parte, amartia, é a palavra grega para pecado. Logia is the Greek word for word or study. E logia é a palavra grega para palavra ou estudo. So we have many, many words that end with this logia, E assim nós temos muitas palavras que terminam assim como logia. and they indicate the study of some area, some topic. E elas indicam o estudo de alguma área, de algum tópico. So hamartiology is going to be the systematic study about sin as it is revealed in Scripture. E assim a martiologia vai ser o estudo detalhado sobre o pecado conforme a palavra de Deus o revela. Oh, when we think about sin, it's pretty depressing, isn't it? E pensar em pecado é bem deprimente, não é? Why do we have sin in the world? Por que há pecado no mundo? And why doesn't God do something about it? E por que é que Deus não faz algo a respeito disso? Or why did God allow it to happen at all? Ou por que será que Deus sequer permitiu que ele aconteça? And even today we have many people, even Christians, asking these questions. E mesmo hoje nós temos muitas pessoas, cristãos, fazendo essas perguntas. Now the creation by God was good. In fact, He said it was very good. E de fato, a criação que Deus fez foi boa, ele disse que foi muito boa. And God created man to have fellowship with God. E Deus criou o ser humano para ter comunhão com ele. And as we read our Bibles, it's clear that before Genesis chapter 3, there was no sin in the human race. E ao lermos as nossas Bíblias, vemos claramente que antes de Gênesis 3 não havia pecado na espécie humana. And so for some time after the creation, the man and the woman had perfect fellowship with God. E assim, durante algum tempo após a criação, o homem e a mulher tiveram comunhão perfeita com Deus. And so we're going to start out and look at the original condition of man. Vamos então começar vendo a condição original do ser humano. Man was created by God in a state of innocence or holiness. O homem foi criado por Deus em um estado de inocência e santidade.
There was no imperfection in man at all. Não havia imperfeição alguma no ser humano. Now, one of the things that God did when He created man that makes us different from animals is that we have free will. E uma das coisas que Deus fez em nós, quando nos criou, que nos difere dos animais, é que o ser humano tem o livre arbítrio, a livre escolha. We have the ability to think and to make choices. Temos a habilidade de pensar e de fazer escolhas. This is called volition. Isso se chama volição. And man gets to choose whether he's going to obey God or not. E o homem tem a condição de escolher se vai obedecer a Deus ou não. So in order for man's obedience to God to be meaningful, it had to be voluntary. E assim, para que a obediência do ser humano para com Deus tivesse algum significado, ela tinha que ser voluntária. I mean, God could have created creatures without free will, and God could have said, "Bow down and worship me." Porque Deus podia ter criado criaturas sem essa volição, essa liberdade de dizer, prostre-se diante de mim e me adore. Well, that would be like having a robot. Mas isso seria como ter um robô. Suppose you bought a robot at a store, Imagina você comprar um robô na loja. or a talking doll, Ou uma boneca que fala. and you pull the string E aí você puxa o cordão, or turn on the switch, ou liga o botão, and it says, "I love you, E I ela- love you, I love you." e ela diz, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Would you consider that to be true love? Você consideraria isso amor verdadeiro? No, it needs to be something that is given of one's own free will. Não, tem que ser algo que venha da própria vontade da pessoa. But God created man with the ability to choose, and He did not force man to worship Him. E Deus criou o ser humano com a habilidade de escolher e não o forçou a adorá-lo. So God gave man this capacity to choose to do good or to do evil. E assim Deus colocou no homem a capacidade de escolher entre fazer o bem e o mal. Obey God, not obey God. Obedecer ou não a Deus. It's man's choice. É a escolha do homem. You get to choose. Você pode escolher. So, in the garden, God gave man one prohibition. E no jardim Deus deu uma proibição ao homem. And He clearly communicated that prohibition to man. E ele comunicou claramente essa proibição ao homem. And this was designed to test man's obedience. E isso foi feito para testar a obediência do homem. Okay, we'll take a look at this in Genesis chapter 2. Vamos para Gênesis 2 para ver a esse respeito. Okay, the Lord God commanded the man, E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: "Of every tree of the garden you may freely eat, de toda árvore do jardim comerás livremente, except exceto the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat." da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. I don't know how many trees were in the garden, Eu não sei quantas árvores houve no jardim, thousands and thousands perhaps. milhares e milhares talvez, Said you could eat from any of them. e aí ele podia comer de qualquer uma But there delas. is one tree and one tree only, and you shall not eat from it. Mas havia uma árvore, só uma, e daquela ele não podia comer. Now, when God gives a law, E quando Deus dá uma lei, there is always a consequence for disobedience. há sempre uma consequência para a desobediência. This is true with any law that even man makes. Isso é válido até mesmo para qualquer lei que o homem faça. If there's no penalty attached to it, the law is meaningless. Se não há uma penalidade ligada a essa lei se torna vã. So suppose they have a law that says you may not drive your automobile more than 50 kilometers per hour on this street. Então vamos supor que uma certa lei diga, você não pode no seu carro passar da velocidade de 50 km por hora nessa rua.
But there's no penalty attached to exceeding that speed limit. Mas não há nenhuma penalidade ligada a isso. So if you drive 100, Então você pode ir a 100, 120, 120, and the police stop you, e a polícia te para say you broke the law. e fala, você quebrou a lei. No penalty. Não há penalidade, They can't put you in não jail. pode te colocar na They cadeia, can't tell you, okay, it's going to cost you 1,000 reais. não pode dizer, olha, vai te custar R$1.000. If there's a law, there must be a penalty attached to it. Se há uma lei, deve haver uma penalidade ligada a ela. And there's always a penalty attached to God's laws. E há sempre uma penalidade ligada às leis de Deus. Now he said, if you eat from that tree, Ele disse, se vocês comerem dessa árvore, in the very day that you eat of it, you will surely die. no mesmo dia em que dela comeres, certamente morrerás. So the command is given, the penalty is announced. E assim o mandamento foi dado e a penalidade foi anunciada. So it's a test. Will man obey God or not? E assim há essa condição de obedecer ou não a Deus. No. Man had complete freedom to eat from every other tree, E o homem tinha liberdade total de comer de qualquer outra árvore. but he warned man of the consequences for disobedience. Mas ele avisou o homem das consequências da desobediência. Well, in Genesis chapter 3, we have the entrance of the tempter. Em Gênesis capítulo 3, nós temos a entrada do tentador. Genesis 3:1, Gênesis 3:1, the serpent. a serpente. Now this was a serpent, it was a creature that was in the garden, Então essa serpente era uma criatura que havia no jardim, but the devil, the one we call Satan, has entered into this serpent. mas o diabo, aquele que nós chamamos de Satanás, havia entrado nessa serpente. And it says that this serpent was more cunning than any beast of the field which the Lord God had made. E diz que essa serpente era mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito. He's saying here that of all of the animals that God made, this serpent was the smartest. Está falando que de todos os animais que Deus fez, essa serpente era o mais esperto. Now we don't think about that with snakes today, Não é o nosso pensamento com relação a cobras hoje em but in the dia, original creation, the serpent was the most cunning. mas na criação original a serpente era a mais sagaz. And now this snake speaks. E agora essa cobra fala. Was this unusual for a serpent to speak? E era incomum uma serpente falar? I don't know. Não sei. But this one spoke to the woman. Mas essa falou com a mulher. And what he does now is introduce questions about God's command. E o que ela faz agora é entrar com perguntas a respeito da ordem de Deus. And about God's character. E com relação ao caráter de Deus. Did God really say? Deus realmente disse? And the implication here is that if God said this, it wasn't good, it wasn't right. E a implicação aqui é que se Deus disse isso, não foi bom, não estava certo. The implication is God is trying to keep something good from you. A implicação é, Deus está tentando deixar alguma coisa afastada de você, uma coisa boa. Did God really say you shall not eat of every tree of the garden? Deus disse para você não comer de toda a árvore do jardim? See, even the way the question is worded. Até mesmo da maneira como a pergunta é colocada. God said you can eat of every tree Porque Deus disse, você pode comer de qualquer árvore, except the one exceto tree. aquela árvore. Well, did God say you cannot eat of every tree? E Deus disse que você não pode comer de nenhuma árvore? And the woman said to the serpent, we may eat the fruit of the trees of the garden. E a mulher disse à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer. But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said,
You shall not eat it, nor shall you touch it, lest you die. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Now God had not said anything about touching the tree. E Deus não havia dito nada a respeito de tocar a árvore. He said, don't eat the fruit, Ele disse, não coma o fruto, but he didn't say anything about touching it. mas não disse nada a respeito de tocar. So now she is adding something to what God has said. Então agora ela está adicionando algo ao que Deus havia dito. And we can understand that, can't we? E dá para entender isso, não dá? I mean, if you can't touch it, then you won't eat it. Porque é como se assim, se você não pode tocar, então você não vai comer. And so now, you see, man has a tendency to begin to add to God's commandments in order to not break one of his commandments. E a gente vê nisso uma tendência do ser humano de aumentar aquilo que Deus falou na intenção de não quebrar o mandamento que ele deu. And man still does this today. E o homem continua fazendo isso He keeps hoje. making his own commandments. Ele continua fazendo seus próprios mandamentos. And he may have a good motivation, E talvez a motivação seja but boa, ultimately he begins adding to the Word of God. mas no final das contas o que ele está fazendo é adicionar, aumentar a And palavra we have de the Deus. development of religion. E o que acontece com isso é o desenvolvimento de And we have religião legalism, e legalismo. which is man making up his own laws. And he says you must observe these things to please God. Que é o homem fazendo suas próprias leis e dizendo, tem que observar essas também para agradar a Deus. Then the serpent said to the woman, you will not surely die. E aí a serpente disse à mulher, é certo que não morrerás. Now that is just an absolute lie. E essa foi uma mentira, God said you will 100%. surely Porque die. Deus disse, certamente And morrerás. Satan said you will not surely die. E Satanás disse, é certo que não morrerás. Now, he begins to impugn the character of God in verse 5. E agora ele começa a atacar o caráter de Deus no verso 5. God knows that in the day that you eat of it, your eyes will be opened and you'll be like God. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis Knowing good and evil. conhecedores do bem e do mal. Now, is this true? Isso é verdade? Yes. Sim, é verdade. They will be like God in that they will know good and evil. Eles serão semelhantes a Deus no sentido de conhecer o bem e o mal, At this point, they don't know good and evil, they only know good. porque até então eles só conhecem o bem e não o bem e o mal. But if you disobey God, you're going to come to have greater knowledge. Mas se desobedecer a Deus, vai ter um conhecimento maior. But the implication here is that God doesn't want you to enjoy this. Mas a implicação aqui é, Deus não quer que você aprecie isso. It's like we have people today say, God doesn't want you to have any fun. É como pessoas hoje dizendo, Deus não quer que você se divirta. And there are people who have this idea, if you're a Christian, you can't enjoy anything in life. E existe essa ideia por aí, né? Se você é um cristão, você não pode curtir as coisas da vida. God wants to take all of your pleasure away. Deus quer tirar todo o seu prazer. And that's what the serpent is implying here. É a implicação da serpente aqui. So he doesn't want you to eat because then you're going to be like he is. Ele não quer que você coma, porque senão você vai ser como ele. Of course, one of the great desires of Satan is to be like the Most High God. E claro, um dos desejos de Satanás é ser como o Deus Altíssimo. That's his desire. Esse é o desejo dele. But here he is saying, God doesn't want you to do this because then you'll be like he is. E aqui ele está dizendo, Deus não quer que vocês tenham esse conhecimento, porque ele não quer que vocês sejam como ele. All right, now, prior to Genesis chapter 3, Satan had sinned. E assim, antes de Gênesis 3, Satanás havia pecado. We don't know how long before Genesis 3. Não sabemos quanto tempo antes de Gênesis 3, A few days, alguns a dias, few million years. ou alguns milhões de anos. That we don't know. Isso nós não sabemos. But we do know that Satan
committed the first sin in the angelic realm before Genesis 3. Mas sabemos que antes de Gênesis 3, Satanás havia cometido o primeiro pecado no âmbito angelical. And God permitted Satan to be the instrument through whom he would test man's obedience. E Deus permitiu a Satanás ser o instrumento pelo qual ele testaria a obediência do homem. At this point, I would remind you of Revelation chapter 12. Então, nesse momento, quero lembrar-lhes de Apocalipse 12. And in verse 7, E o verso 7. it says, a war broke out in heaven. Well, you can read that. E ele disse: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Well, what's this dragon? E o que é esse dragão? In verse 9, it says, the great dragon was cast out, that serpent of old called the devil and Satan. No verso 9 diz: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. See, what we discover is that the serpent who was speaking to the woman actually was Satan, who was energizing that serpent. E assim nós descobrimos que, de fato, a serpente que estava falando com a mulher era Satanás, que estava energizando, motivando a serpente. So the serpent of old, that's the devil and Satan. E assim a antiga serpente é o diabo e Satanás. And his primary purpose with regard to the human race is to deceive. E o seu propósito maior com relação aos seres humanos é enganar. And in Revelation 12:10, E em Apocalipse 12:10, we see that Satan is called the accuser of our brethren. nós vemos que Satanás é chamado de o acusador de nossos irmãos. Satan is a deceiver, Satanás é um enganador and Satan accuses believers before God. e Satanás acusa crentes perante Deus. See, he'll go before God and say, "Oh, you see that child of yours down there? E aí ele vai perante Deus e fala assim: tá vendo aquele seu filho ali? He's been sinning, Ele está pecando. and you're a righteous God. I think you ought to squash that sinner." E você é um Deus justo, eu acho que você devia esmagar aquele pecador. But what we see here for this study is that Satan is the one who is speaking through the serpent. E assim o que vemos aqui nesse estudo é que Satanás é o que estava falando através da serpente. And so Satan took the form of a serpent. E assim Satanás tomou a forma de uma And the word serpente. serpent means a shining one. E a palavra serpente significa aquele que é brilhante. So apparently before the sin in the human race and God's curse on nature, the serpent was upright and beautiful. Então, aparentemente, antes do pecado na espécie humana, a serpente era um animal muito bonito e que estava em pé. Well, Satan tempts the woman. E assim a Satanás tenta a mulher. He raised doubts about the truth of God's word. Did God really say? Levanta dúvidas quanto à veracidade da palavra de Deus, dizendo: Deus disse mesmo assim? He questioned the goodness and the motivation of God. Questionou a bondade e a motivação de Deus. And he tempted Eve by telling a half-truth, which is a complete lie. E ele tentou Eva contando-lhe uma meia-verdade, que é uma mentira inteira. All right, now we have the temptation, and now we come to the fall. Então tivemos a tentação e agora chegamos à queda. Verse 6 of Genesis 3, Gênesis 3 e 6. when the woman saw that the tree was good for food. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. I find this very interesting. Eu acho isso bem interessante. She had this conversation with Satan. Ela teve essa conversa com They're Satanás. talking about the tree. E estão conversando sobre a árvore. And the first thing she did was say, I think I'll go look at that tree. E a primeira coisa que a gente vê ela fazendo é: eu acho que eu vou dar uma olhada nessa árvore. Huh? I think I'll just go take a look at it. Vou lá dar uma olhadinha. And she saw that it was good for food, pleasant to the eyes,
and a tree desirable to make one wise. E ela viu que era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar We have entendimento. 3 things here. 3 coisas temos aqui. Good for food. Boa para se comer. Oh, I'll bet that fruit tastes very good. Ah, essa fruta tem um gosto muito bom. What we have here now is this desire to satisfy the appetite. E aqui nós temos o desejo de satisfazer o apetite. And it was pleasant to the eyes. E era agradável aos olhos. Oh, how beautiful that is. Ah, que linda que ela é. And desirable to make one wise. E desejável para dar entendimento. Now, how would she know that? E como ela sabia disso? See, we can understand that she sees something that's beautiful, Dá para entender, ela ver algo e achar que é lindo. and she assumes that the fruit is going to be very delicious. E ela supõe que a árvore vai ser deliciosa. But why would she think that this tree would make her wise? Mas por que ela iria achar que essa fruta lhe daria sabedoria? It's because of the thought that Satan had planted in her mind. É por causa do pensamento que Satanás havia plantado em sua mente. Oh, if you eat the fruit of that tree, you're going to be like God and know good and evil. Ah, se você comer da fruta dessa árvore, você vai ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. So she starts thinking about these things. E aí ela começa a considerar essas coisas. Now she is tempted. E agora ela está sendo tentada. And then she said yes to the temptation. E ela diz sim à tentação. You see, up to this point, she has not sinned. Porque até esse momento ela não havia pecado. Oh, she's thinking about it. Mas ela está pensando a respeito. But now she says yes to the temptation. Mas agora ela diz sim à tentação. She took of its fruit Ela tomou o fruto and ate. e comeu. Oh, that's the disobedience to God's direct command. Don't eat. E isso é uma desobediência à ordenança direta de Deus. Não coma. So she took of the fruit, she ate, E assim ela tomou o fruto, comeu. and she gave it to her husband. Does your text say with her? Não, only here. Oh, we've been there before. Some versions. Okay. Now, the text here says she gave to her husband who was with her. E o que acontece é que o texto aqui, apesar de não aparecer em português, é que ela deu também ao seu marido com ela. Okay. So you may find some translations that have those words, her husband with her. Então, dependendo da tradução, essa tradução vai dizer que, como está no original, que o marido estava com ela no The man acontecimento. was there with his wife, O marido estava ali com a sua esposa and he didn't stop her. e ele não a impediu. Now, earlier, God had told the man, you are to guard the garden. Porque anteriormente Deus havia dito ao homem, você deve guardar o jardim. Guarded against what? Guardar de quê? Obviously, anything that would violate the commandments of God. Obviamente, guardar de qualquer coisa que violaria as ordenanças de Deus. Now, her husband is with her, and he does not stop her. E o seu marido está com ela e ele não a impede. She gave to her husband, and he ate. Ela deu também ao marido e ele comeu. So Eve yielded to Satan's temptations, lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. E assim Eva cedeu à tentação de Satanás, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. This is exactly what we find in 1 John chapter 2, E isso é exatamente o que encontramos em 1 João 2, where John says, verse 15, do not love the world or the things in the world. onde João diz no verso 15, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. For all that is in the world. Porque tudo que há no mundo, Notice the 3 things here. perceba 3 coisas aqui. Lust of the flesh. Concupiscência da carne. Oh, I'll bet that fruit tastes good.
eu imagino que o gosto dessa fruta seja bom. Lust of the eyes. Concupiscência dos olhos. Oh, how beautiful that is. I want to look at that. Que linda, eu quero olhar. And the pride of life. E a soberba da vida. Oh, I am going to gain something if I sin. Eu vou ganhar alguma coisa se eu pecar. If I rebel against God, it's going to give me something good. Se eu me rebelar contra Deus, isso me dará algo bom. That's the great deception. E é o grande engano. And the Bible teaches that sin is very deceptive. E a Bíblia nos ensina que o pecado é muito enganoso. It promises you something Ele te promete algo that it cannot deliver. que ele não pode dar. It's promising that you are going to be happy. Ele te promete que você vai ser feliz, You're going to be better off. que você vai se dar melhor, You're going to be satisfied. que você vai se satisfazer. That's the great lie. É a grande mentira. Sin can never satisfy. O pecado nunca consegue satisfazer. No matter how much you get, Não importa o quanto você it's conseguir, never enough. nunca é o I want suficiente. just a little more. Eu quero um pouco mais. A little more. Um pouco mais. Paul calls this the greediness. E Paulo chama isso da avareza, do desejo. And we have this pride of life that if I satisfy my own desires, then I'm going to have happiness. Então há essa soberba da vida, dizendo que se eu satisfizer os meus desejos, eu vou ser feliz. And this is what's motivating all of us. E é isso que motiva todos nós. We do what we do because we think it's going to make us happy. Fazemos o que fazemos porque achamos que vai nos fazer feliz. I want money. Eu quero dinheiro. I want power. Eu quero poder. I want Eu something. quero algo. And if I get it, then I'm going to be fulfilled. E se eu conseguir, eu vou me realizar. Well, she yielded to the temptation. E assim ela se dobrou à tentação. But here's the reality. The world is passing away and the lust of it. Mas aqui está a realidade. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Whatever you get here in this life is going to pass away. Seja lá o que você conseguir nessa vida, vai passar. Only the spiritual, that which is done in obedience to God, is going to last forever. Somente as coisas espirituais, as que são feitas em obediência a Deus, são as que permanecerão para sempre. So the woman gave the fruit to her husband and he ate. E assim a mulher deu o fruto ao seu marido e ele também comeu. Now the Bible says that Eve was deceived by the serpent. E a Bíblia diz que Eva foi enganada pela serpente. There's one thing about being deceived. Tem uma coisa com relação a ser enganado. If you are deceived, Se você é enganado, you don't know it. você não sabe. That's what deception is. É isso que é um engano. You believe something that's not true. Você acredita em algo que não é verdadeiro. So she was actually deceived, E assim ela foi realmente enganada, but her husband was not deceived. mas o seu marido não foi enganado. He understood fully well what he was doing, Ele entendeu direitinho o que ele estava fazendo. and he understood the consequences. E ele compreendeu as consequências. And he decided that he would rather die and be with his wife than to obey God and be without his wife. E ele decidiu e preferiu morrer e estar com sua esposa do que não morrer. In 1 Timothy chapter 2, Em 1 Timóteo 2, in verse 14, it says, Adam was not deceived, diz: E Adão não foi iludido, but the woman being deceived fell into transgression. mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. This word transgression is one of several words found in the Bible for sin. Essa palavra transgressão é uma das várias encontradas na Bíblia relacionadas ao pecado. And we'll talk about some of those different terms and their distinctions. E nós vamos falar de alguns desses termos e a distinção. Transgression
means God has drawn a line and he says, don't cross the line. Transgressão é assim, Deus passou uma linha e disse, não cruze essa linha. But when we have a line that's been drawn, what do? Mas quando a gente vê uma linha que foi traçada, We want to see how close we can get to that line. o que a gente faz? A gente quer ver o quanto a gente pode se aproximar dessa linha. Transgression means you've stepped over the line. Transgressão é isso, você passou da linha. But the man was not deceived. He understood what he was doing. E o homem não foi iludido, ele entendeu o que estava fazendo. But they are both guilty of sin, even though she was deceived. She's still guilty. E ambos foram culpados do pecado, e mesmo ela tendo sido enganada, ela é culpada. You see, sin is sin, even if you're deceived. Veja, pecado é pecado, mesmo você tendo sido enganado. God will still hold you accountable. Deus ainda te considera culpado. But Adam, as the head, was held responsible. Mas Adão, enquanto cabeça, foi tido por responsável. In Romans chapter 5, verse 12, Em Romanos 5:12, it says, as through one man sin entered into the world. diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, The one man is Adam. e esse um só homem é Adão. Adam is the head. Adão é o cabeça, He is the head of the human race. ele é o cabeça de toda a espécie humana, He was also the head of the woman. também o cabeça da mulher. And therefore, even though the woman sinned first, Adam is the one who is held responsible for bringing sin into the world. E assim, mesmo tendo a mulher sido a primeira que pecou, ele é o que é tido como responsável por ter trazido o pecado ao mundo. So when tempted, both Adam and Eve chose to yield to it. E então, quando tentados, tanto Adão quanto Eva escolheram ceder, So sin entered into the human race e o pecado entrou na espécie humana as a result of man's free will choice. como o resultado da escolha do homem que vem do seu livre arbítrio, da sua livre escolha. Nobody forced them to sin, Ninguém os forçou a pecar, but it was their own free will. mas foi o seu próprio livre arbítrio. Paul goes on in Romans 5:12, and he said, death through sin entered into the world. E aí Paulo continua em Romanos 5:12 e diz que pelo pecado a morte entrou no mundo. So death spread to all men because all sinned. E a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Now this is saying that you sinned when Adam sinned. Isso aqui está dizendo, você pecou quando Adão pecou. If you had been in the garden, you would have sinned. Se você tivesse estado no jardim, você teria pecado. But actually he's saying here, we all sinned in Adam. Está dizendo aqui, na verdade, todos pecamos em Adão. But what I want us to see here is that man became a sinner by choice. E o que queremos ver aqui é que o homem se tornou um pecador por escolha. So Romans 5:18. E assim, Romanos 5:18. Go ahead and read it. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. So there is condemnation that comes from the offense. E assim há condenação que vem da ofensa, But God, in grace, always provides a solution. mas Deus, pela graça, sempre provê uma solução. And just as man had a choice to sin or not sin, E assim como o ser humano, o homem, teve a escolha de pecar ou não, so you have a choice also of whether to receive God's solution for sin or not. da mesma forma você também tem a possibilidade de escolher se quer receber a solução de Deus para o pecado ou não. Now we are all born sinners. We don't have a choice about that. E todos nós nascemos pecadores, não temos uma escolha quanto a isso, But God has done something about our sin. mas Deus fez algo com relação ao nosso pecado. And he offers now to take away sin.
E ele oferece agora tirar o pecado. And he offers a gift of eternal life. E ele oferece o presente da vida eterna. But there's only one way to get it. Mas só tem uma forma de consegui-lo. And you have to do it God's way. E tem que ser da forma de And you have Deus. free will. You choose to take it or you choose not to take it. E você tem a escolha, a livre escolha, escolher tomá-lo ou não. Well, we will see that God's solution is his son Jesus Christ, E veremos que a solução de Deus é o seu Filho, Jesus Cristo, who paid the penalty for our sins que pagou a penalidade de nossos pecados, so that God might give to us eternal life and the forgiveness of sins. para que Deus pudesse nos dar a vida eterna e o perdão de pecados. So how did sin enter the world? E assim como foi que o pecado entrou no mundo? By one man's disobedience. Pela desobediência de um homem. By one man's disobedience, many were made sinners. Pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Why are you a sinner? Por que você é um pecador? Because of Adam. Por causa de Adão. But also by one man's obedience, many will be made righteous. Mas assim também, por meio de um homem, muitos se tornarão The justos. second man here is a reference to the Lord Jesus E o Christ. segundo homem aqui é uma referência ao Senhor Jesus Cristo. All right. So through the exercise of free will, man brought sin into the world. E pelo exercício do livre-arbítrio, a capacidade de escolher entre o certo e o errado, o pecado entrou no mundo. Sin had been found in Satan, O pecado havia sido encontrado em Satanás and now that worked its way into the human race. e havia agora tomado seu rumo para dentro da espécie humana. And this has an effect on the entire human race. E isso teve um efeito sobre toda a espécie humana. So what are the results now of man's sin, which we call the fall? Então, quais são os resultados do pecado do homem, que nós chamamos de a queda? Well, the great results are found in Genesis 3, verses 7 to 24. Os resultados maiores são encontrados em Gênesis 3, de 7 a 24. And we are going to see two things. E veremos duas coisas. One is that the penalty for disobedience goes into effect immediately. Uma delas é que o efeito da desobediência é imediato. What was the penalty that God pronounced upon disobedience? Qual foi a penalidade que Deus pronunciou sobre a desobediência? Death. Morte. Now, what is death? E o que é morte? Death always signifies a separation. Morte sempre significa separação. And there are numerous types of death described in Scripture. E há inúmeros tipos de mortes descritos nas Escrituras. Now, we are all familiar with physical death. E todos estamos familiarizados com a morte física. Now, that's the separation of the spirit of man from his physical body. E a separação do espírito do homem do seu corpo físico. So the immaterial part of man is separated from the material. E assim a parte imaterial do ser humano é separada da material. That's physical death. Isso é morte física. But there's also spiritual death. Mas há também morte espiritual. Now, in spiritual death, this is where man is separated from God. E a morte espiritual é o homem separando-se de Deus. No relationship with God. Não há relacionamento algum com And Deus. so the Bible describes man as being dead. E assim a Bíblia descreve o homem como estando morto. Physically alive, but separated from God. Fisicamente vivo, mas separado de Deus. And that separation is described as death. E essa separação é descrita como morte. Now, there are other kinds of death as well. E há outras formas de morte também. For example, there can be death as far as relationship is concerned. Pode haver também a morte no que diz respeito a relacionamento. You know the story about the prodigal son. Conhece a história do filho pródigo? How he went away from his father. Como ele foi-se embora e deixou seu pai. And there he just wasted everything he had.
E lá ele desperdiçou tudo que tinha in sinful behavior. em um comportamento pecaminoso. And then he later comes back to his father. E mais tarde ele volta a seu pai. And his father said, "This is my son." E o pai diz: este é meu filho. He was always his son. Sempre havia sido seu filho. He said, "Now my son was dead, but now he's alive." E ele disse: meu filho estava morto, mas agora está vivo. How was he dead? Como que ele estava morto? Only as far as having fellowship with his father. Só no tocante ao relacionamento com seu pai. So when you find death, it indicates that there's a separation of some kind. E assim, quando se encontra o termo morte, ele está relacionado a algum tipo de separação. Well, we're going to see that the consequence for disobedience went into effect immediately. E assim nós vemos a consequência da desobediência teve um efeito imediato. God said, "In the day that you eat the fruit of that tree, you will die." Porque Deus disse: no dia em que você comer do fruto dessa árvore, você morrerá. Man ate, O homem comeu he died e morreu immediately. imediatamente. Not physically. Não fisicamente. Adam lived 930 years, Adão viveu 930 anos, but he died when he ate. mas ele morreu quando Now he comeu. is separated from God. E agora ele está separado de Deus. Now, after man has died spiritually, E depois do homem ter morrido espiritualmente, he's going to live physically for some time. ele viverá fisicamente por algum tempo, But God pronounces a series of curses. mas Deus pronuncia uma série de He's maldições. going to pronounce a curse on the serpent, Vai pronunciar a maldição sobre a serpente, on the woman, sobre a mulher, on the sobre o man, homem on all of e creation. toda a criação. When you see this word curse, some people have the idea that it means go to hell. E quando se vê essa palavra maldição, algumas pessoas acham que é a ideia de que vai para o inferno. Oh, it doesn't mean that. E não significa isso. It means to suffer evil, to suffer torment in this life, in this world. Significa sofrer o mal, sofrer tormento nesta vida, neste mundo. And so there will be curses on these different entities. E assim nós vemos maldições sobre essas diferentes entidades. So sin destroyed the innocent state of Adam and Eve. E assim o pecado destruiu o estado inocente de Adão e Eva. And sin caused separation between a holy God and sinful man. E o pecado causou a separação entre o Deus Santo e o homem pecaminoso. So not only are they spiritually dead, but their fellowship also is broken. Então não só estão espiritualmente mortos, mas a comunhão foi rompida. And sin brought immediate judgment, the spiritual death, just as God had promised. E o pecado trouxe o julgamento imediato de Deus, a morte espiritual, tal qual ele havia prometido. God had told the truth. Deus havia dito a Satan verdade. lied when he said, you won't die. Satanás mentiu quando disse: não morrerão. Man did die. O homem realmente morreu. And so sin caused the whole of the created order to be subject to the curse. E o pecado levou toda a ordem da criação a sujeitar-se à maldição. Why do we have bad weather? Por que nós temos, quanto ao clima, tempo ruim, Bugs that bite, bichos que mordem a gente, thorns, espinhos, weeds, mato, wild, vicious animals? animais selvagens, perigosos? Why do we have those? Por que nós temos That's the isso? curse. Isso é a maldição. God pronounced a curse on all of creation. Deus pronunciou a maldição sobre toda a criação. All right, so let's go and see what happened Então vamos ver o que aconteceu. in Genesis chapter 3. Em Gênesis 3. So they ate, and it says the eyes of both of them were opened.
Em Gênesis 3:7, eles comeram e nós vemos que abriram-se então os olhos de Now ambos. they know E agora eles sabem something they didn't know before. algo que eles não sabiam antes. They knew evil. Eles conheceram o mal. And now their entire viewpoint has changed. Their way of thinking has changed. E agora todo o seu ponto de vista e a maneira de pensar mudou. And they knew that they were naked. E eles conheceram que estavam nus. So they tried to cover up E eles their sin. tentaram se cobrir o pecado. It's very interesting that the very first thing that they did after the first sin E é interessante que a primeira coisa que eles fizeram após o primeiro pecado was an act of religion. foi um ato religioso. They're going to try to hide their sin from God. Tentar esconder o seu pecado de Deus. They're going to try to cover up their nakedness. Foram tentar cobrir sua nudez. Why would they do this? Por que fariam isso? I mean, who's going to see them? Quem vai vê-los? But you see, their entire way of looking at things has changed. Mas a questão é que agora a maneira completa de ver as coisas mudou. And they're afraid God's going to see them without any clothes on. E agora eles pensaram que Deus ia vê-los sem nenhuma roupa. Now, it's an indication that they have died spiritually. E isso é uma indicação de que eles haviam morrido espiritualmente. Well, God takes the initiative. E Deus toma a iniciativa. And they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. E quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia. Now, God is going to come to sinful man. E Deus vai vir ao homem pecaminoso. Man does not go seeking God. O homem não vai à busca de Deus. Man is sinful and he wants to hide from God. O homem é pecaminoso e quer se esconder de Deus. He wants to cover up his sin. Ele quer cobrir o seu pecado. But God, in his wonderful grace, comes looking for man. Mas o Deus, na sua maravilhosa graça, vem à procura do homem. But Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God. Mas esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus. What's the problem here? Qual o problema aqui? Can you hide from God? É possível esconder-se de Deus? God is omnipresent. Porque Deus é onipresente. You can't hide from God. Não se pode esconder de Deus. What does it say in Psalm 139? O que é que diz no Salmo 139? Where shall I flee from your presence? Para onde irei da tua presença? If I ascend into heaven, you're there. Se eu for para o céu, o Senhor está lá. If I make my bed in Sheol, behold, you are there. Se eu fizer a minha cama no Seol, o Senhor está lá. If I make my bed in the uttermost parts of the sea, Se eu fizer a minha habitação nos lugares mais longínquos no mar, even there your hand shall lead me, mesmo lá a tua mão me guiará, and your right hand shall hold me. e a tua mão direita me segurará. But they think they can hide from God. Mas eles acham que podem se esconder de Oh, Deus. maybe he won't notice that we have sinned. Talvez ele não perceba que nós pecamos. And the Lord God called to Adam and said, "Where are you?" E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde Now, estás? God knows where they are. E Deus sabe onde eles estão. He's not looking for information. Ele não está buscando informação. What he wants is a response from the man. O que ele quer é uma resposta do homem. The man doesn't go to God and say, "Oh God, I sinned and I want to be right in my relationship with you." E o homem não se volta para Deus dizendo: Senhor, eu pequei e eu quero acertar o meu relacionamento com o Senhor. I'm going to do something to try to disguise my sinfulness and hide from God. Mas em vez disso, procurou fazer algo para disfarçar o seu pecado e se esconder de Deus. So the man said, "I heard your voice in the garden
And I was afraid because I was naked, so I hid myself. E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. And we see also that sin produces fear. E vejamos também que o pecado produz medo. He had never had fear before. Ele nunca havia tido medo. So now he's afraid and he hides himself. E agora então ele está com medo e se esconde. And God said, "Who told you that you were naked?" E Deus lhe perguntou: quem te fez saber que estavas nu? What is naked? E o que é nu? I mean, it's all they had ever known. É tudo que eles conheciam até então. And there was no shame in it. E não havia nenhuma There vergonha was nothing nisso. embarrassing about it. Não havia nenhuma vergonha nisso. God said, "Who told you that you were naked?" E Deus disse: quem te disse que você estava nu? Oh, have you eaten from the tree that I commanded you that you should not eat? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Oh, maybe that's why you hid. Então talvez seja por isso que você se escondeu. Maybe it's not really the nakedness. Então a questão não é realmente a nudez, You see, the nakedness was not disobedience to any command. porque a nudez não era desobediência a nenhuma But eating the ordenança, fruit was. mas comer a fruta era. Well, did you eat the fruit? Então você comeu a fruta? And the man said, "It was the woman. E o homem disse: foi a mulher, Not my fault. não é minha culpa, It was the woman." foi a mulher. We do this today. E a gente faz isso hoje. We want to blame somebody else. A gente quer culpar No, outra not my pessoa. fault. You made me sin. Não foi minha culpa, você me fez pecar. Yeah, you made me angry. Você me deixou bravo. No, it was the woman. And then he goes even a step further. E ele diz: foi a mulher, e dá um passo além ainda. It was the woman that you gave me. Foi a mulher que o Senhor me Hey, deu. God, it's your fault. Deus, é sua culpa. Hey, it's not my fault that I got drunk. Não é minha culpa que eu fiquei bêbado. God caused things to ferment. Deus fez as coisas fermentarem. And if God didn't make things ferment, then I wouldn't get drunk, so it's God's fault. E se Deus não tivesse feito as coisas fermentarem, eu não teria me embriagado, então a culpa é de Deus. See, we want to blame somebody else for our own sinfulness. A gente quer culpar alguém que a gente encontrar pela nossa it was a woman, pecaminosidade. she gave it to me, Foi a mulher, ela me deu and I ate. e eu comi. Then the Lord God said to the woman, "What have you done?" E disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? It was the serpent. A mulher respondeu: foi a serpente. Not my fault. Não é minha Oh, culpa. it was the serpent. He deceived me. Foi a serpente, ela me enganou. And I ate. E eu comi. So the Lord God said to the serpent, he doesn't ask him anything. E Deus fala à serpente, ele não pergunta nada a ela. He's just going to pronounce a curse. Ele vai diretamente pronunciar a maldição. Because you have done this, you are cursed more than all cattle. Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos. More than every beast of the field. E o és entre todos os animais selváticos. Now, it's not just the serpent that is cursed. E não é só a serpente que é amaldiçoada, The cattle will also be cursed. porque os animais também serão Every beast amaldiçoados. will be cursed. Todo animal selvagem será amaldiçoado. But he says the serpent will be cursed to a greater degree. Mas ele diz que a serpente seria amaldiçoada num grau maior. And so, in verses 14 through 24, we have the judgments that come as a result of the fall. E assim, do verso 14 ao 24, nós temos o julgamento como resultado da queda. But before we do that, we're Mas- going to have an interval. Mas antes de vermos isso, nós vamos ter um intervalo. Okay? So, all right. So we have refreshments. You're free to Então, participate. há refrescos lá atrás e vocês estão em liberdade para participar.